aquilo que você tem pedido para Deus, né? Mas fique atento, Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Estou entrando agora no momento do seu lar, onde você esteja, né? Deus esteja, né, com a sua vida, Deus possa abençoar a sua vida e tentar aquilo que você tem para com Deus, ter apresentado as suas petições diante de Deus. É como o apóstolo João e afirmou na sua carta, no capítulo 5, verso 14 e 15, disse: esta é a confiança que temos com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que obtemos nossa petição quando fizemos diante da sua presença. Então, Deus confirma nessa manhã a sua presença quando você busca Ele. Quando a Bíblia nos fala de ser entre o teu quarto secreto, ora em secreto ao teu Deus, e Ele te ouvirá em secreto e te recompensará. Tem essa questão que você possa orar, buscar Deus. É um monte muito melhor que tem nessa terra, nesse universo, é o quarto, onde você dedica a oração diante de Deus e fala em secreto diante de Deus. É o melhor lugar que você possa, especial, que você possa alcançar a bênção de Deus. Em todo lugar, mas o lugar que a Bíblia nos fala mesmo, não fala outra coisa, fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta do teu quarto e ora a Deus em secreto. Então, se a Bíblia fala, né? Então é certo, é correto aquilo que você possa buscar Deus em segredo, e Deus recompensará nessa questão, nessa causa, da glória de Deus. Quero deixar uma palavra para você nessa noite, nessa manhã, que se encontra no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e versículo 9, só esse versículo aqui que Deus quer colocar no meu coração, ao teu coração nessa manhã. Diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Então, essa é uma ajuda de alguém. Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Talvez você está passando uma situação, mas diga uma coisa: Deus está no propósito na tua vida. Deus, Ele tem algo para realizar na tua vida. Basta você esperar e você vai alcançar a sua vitória, a sua bênção. Que Deus possa abençoar você nesta manhã, a sua vida. Quero orar, por favor. Queremos orar nesta manhã, nossa vida, para que Deus possa entrar com grande providência hoje na tua vida. Oremos, feche seus olhos onde você esteja e pense nesse momento para alcançar seu objetivo, seu propósito. Quando você toma uma atitude diante de Deus, e Deus entra com reação, quando você entra com ação diante de Deus. Oremos. Amado Deus, querido Jesus, neste momento, neste instante, meu Deus, te peço, te rogo, te clamo, Senhor da glória, o alto céu e a tua glória, meu Deus. A nossa oração alcançar, Senhor Deus, ao céu onde está sentado, Jesus querido, à direita do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós neste momento. Através do teu Espírito Santo, Senhor, quando enviaste nesta terra, Senhor, para que ficasse conosco até a consumação do século, Senhor. É o teu Espírito Santo que nos restaura, é o teu Espírito Santo que dá avivamento à nossa vida, é o teu Espírito Santo, Senhor, que atenta a nossa vida para vencer toda dificuldade, toda barreira, todo obstáculo. É o teu Espírito Santo que segura nossas mãos para chegarmos aonde nós queremos chegar, a nossa vitória e a nossa bênção. Que Deus possa, neste momento, através do Espírito Santo, alcançar o nosso objetivo, nosso propósito diante do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a palavra nos fala, quando o profeta Isaías, ele falou sobre acerca da sua palavra, entregou ao Senhor Jesus essa palavra,
e chegou até nós nessa manhã, quando o Senhor falou, através do profeta Isaías, 55, verso 11, isto é, a palavra que sai da boca de Deus, ela nunca voltará vazia para mim, mas fará se apraz e prosperará naquilo que a enviar. Então, nesse propósito, que você possa receber o propósito diante de Deus, alcançar teu propósito, teu objetivo, Deus, a palavra de Deus nunca voltará vazia, mas se apraz e prosperará na sua vida, no seu objetivo, no seu propósito, aquele que você deseja no teu coração, e Deus possa satisfazer e entrar com essa grande providência, nessa causa na tua vida, que é impossível para você, mas para Deus nada é possível. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã, que Deus possa alcançar a sua vida, entregar bênção a vitória, e tome posse da sua vitória, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que reina eternamente para sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida. Agora eu quero chamar o pastor, o professor Johnny, que vai ministrar para mim, para nós aqui nesta manhã, e para você também que está nos ouvindo agora na live, que você possa se inscrever, que você possa clicar, né? Dar um joinha, que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. O pastor Joinha vai ministrar o estudo da palavra de Deus. Aqui mesmo. Pai do Senhor a todos. Hoje nós estamos mais aqui nessa aula importante para o povo de Deus. Essa aula vai ser realizada aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo, Rua Porto Vitória, número 23B, Carapicuíba, bairro Ana Estela. E hoje nós queremos falar de um assunto que é interessante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista humano, que está relacionado à palavra pecado. Existe uma matéria lá no seminário chamado de Ramatologia, que é a doutrina, ou seja, o estudo sobre o pecado. E hoje a gente quer falar dos 3 pecados, 3 tipos de pecados que acontecem e que o povo, uns praticam sabendo que estão praticando, outros praticam sem saber que estão praticando. Então, esses 3 tipos de pecado, como um texto base para nós começarmos essa aula, se encontra aqui em Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Êxodo 34, versículo 7. A gente vai ler aqui, começando no versículo 6, para a gente unir ao versículo 7, que é no versículo 7 que está os 3 pecados cometidos. Então, no versículo 6 do capítulo 34 de Êxodo, diz o seguinte: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Versículo 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado.
e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta gerações. Então nós percebemos aqui os 3 tipos de pecado que em Êxodo 34, versículo 7 fala: iniquidade, transgressão e pecado. Esses são os 3 pecados que a Bíblia fala claramente, e que, se a Bíblia faz a divisão, automaticamente a Bíblia diz e tenta, de certa forma, nos orientar em que tipo de pecado nós estamos cometendo. Todo mundo pensa que iniquidade é a mesma coisa de transgressão. Não, iniquidade é uma coisa, transgressão é outra. E também existe a palavra pecado. Se tudo fosse a mesma coisa, a Bíblia não faria essa divisão como fez a divisão sobre a iniquidade, a transgressão e pecado. E isso é o que Deus perdoa quando o indivíduo comete. Então, dentro desse conceito, o que seria transgressão? Transgressão é um ato onde você tem uma regra, você tem uma proibição e você não pode fazer aquilo. Transgressão é você ultrapassar a linha, ultrapassar os limites. É você receber uma ordem e você não obedecer aquela ordem. Isso é uma transgressão. Você não obedece. Você não passa você não obedece, você passa à frente e automaticamente isso para Deus é desobediência. Mas a transgressão não é que existe pecadinho e pecadão. Ela é menos grave do que a iniquidade. Porque quando você tem assim uma questão para resolver em relação a um voto que você fez e você não cumpre, porque você fez, então você criou ali uma situação, você criou ali algo para você, mas só que existe aquela regra, existe aquela norma que você através do voto fez e você não obedece. Você não faz, então você está criando uma transgressão. Você ultrapassa os limites, você não fica dentro daquilo que você estabeleceu, você sai daquele local de acordos e combinações, e isso traz você para um estado de transgressor. Então, todos aqueles que não obedecem à lei de Deus são transgressores. Eles não querem limites, eles não querem regras. Mas essas regras e limites que eu estou dizendo aqui está relacionado à palavra de Deus. O que Deus diz para não fazer e você faz, você está transgredindo, e conforme você vai transgredindo, aí você vai para uma segunda categoria que vai entrar em iniquidade, depois a gente vai falar sobre isso. Essa transgressão ela está relacionada somente à palavra de Deus. Assim, digamos, biblicamente falando, dentro da palavra de Deus. Eu não estou falando de transgressões, onde muitas outras igrejas aí estabelecem como regras da sua denominação. Vai ser transgressão em sentido àquela placa. Digamos, aquela igreja estabeleceu algumas regras ali, que não está dentro da palavra de Deus, mas eles colocaram como regra ministerial, como regra da placa daquela igreja. Aí você transgride contra as leis e a regra daquela igreja. Isso é uma transgressão, porque eles têm um limite ali,
Eles disseram, você não pode usar isso, você não pode fazer isso. Segundo a regra da placa da igreja, você ultrapassa os limites. Por que isso? Transgressão é ultrapassar os limites. É não obedecer uma proibição. Então, naquela igreja é proibido uma mulher usar calça comprida. Digamos assim, na Deus é Amor e algumas igrejas tradicionais. Essa transgressão que a mulher comete de usar calça comprida naquela igreja, ela está transgredindo a regra e a norma daquela igreja. Ali é uma transgressão. Então, quando a gente fala do pecado de transgressão, nós estamos falando da palavra de Deus. Eu não quero misturar as coisas que o homem cria como regra e a pessoa transgride, e aí entra na mesma categoria de transgressão que a Bíblia está falando. Não, não é a mesma transgressão. Transgressão contra uma regra humana é uma coisa. Uma transgressão contra a regra e os mandamentos de Deus é outra coisa. Não adulterarás, não falarás falsa testemunha, honra teu pai e tua mãe, e todos aqueles 10 mandamentos ali que a Bíblia fala. Se você transgredir, você está transgredindo a palavra de Deus, você está transgredindo os mandamentos do Senhor. Não é essas proibições bobas que aí existem. Não, é transgressão contra a placa da igreja. Ok, para a gente, alguém está vendo aqui esse vídeo e dizer, olha, tá aí, Deus está usando esse homem aí para te ver que tem que andar dessa forma, tem que se vestir dessa forma, tem que usar essa roupa dessa forma, tem que excluir aquela roupa. Não estou falando nada dessas bobagens. Estou falando de transgressão em relação à palavra e o mandamento do Senhor, e não tem nada a ver com esse uso e costumes que aí existem, que é simplesmente só para controle de massa, só para controlar o povo e trazer uma falsa santidade. Essa é a verdade. A verdadeira santidade é aquela em que você obedece à Bíblia, a palavra de Deus. Aí sim você está dentro de uma santidade verdadeira e bíblica, que está relacionada à palavra de Deus. Então, Deus condena a transgressão, porque se eu desobedecesse os mandamentos de Deus, esse era um pecado. Aí nós vamos para o segundo pecado, como nós acabamos de ler, que fala transgressão, iniquidade e pecado. Então, se pecado de transgressão sugere o ato de ultrapassar uma linha, uma proibição, o que seria então o pecado de iniquidade? Que seria um pecado diferente de transgressão. O pecado de iniquidade é deixar Deus, olha, uma coisa bem séria, iniquidade é deixar Deus por algo menor do que ele. Isso é iniquidade. O iníquo, ele deixa Deus e se apega a uma outra coisa. Todo o iníquo, toda pessoa que está ligada à iniquidade, ele está relacionado a quem? A fazer algo que o seu próprio eu quer. Então, isso é bem sério, a iniquidade. Podemos perceber que a iniquidade é tão forte, por se aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Te vê o poder que tem a iniquidade de esfriar um coração, uma pessoa que está ligada a Deus. Uma hora quando ele entra nesse caminho de iniquidade. Porque a transgressão te leva a ultrapassar uma regra, como nós lemos. Quando você ultrapassa a regra, automaticamente você começa a se ligar ao pecado de iniquidade. Você já não obedece o mandamento de Deus, você já não obedece a ordem de Deus, você ultrapassa os limites. Aí, depois que você transgride os mandamentos do Senhor, você vai agora para o caminho da iniquidade. Você tira Deus do lugar dele, você diminui Deus e coloca outra pessoa no lugar de Deus que você considera maior do que ele. Isso é iniquidade. E muita gente, muito cristão, que sabendo ou não sabendo, estão tirando Deus
do lugar que pertence a ele e colocando outro Deus no lugar. E isso pode ser simples de se falar. Tem gente que valoriza mais o trabalho, o emprego, do que Deus. Tirou Deus e colocou o emprego no lugar. Tem gente que muitas vezes valoriza mais um filho do que Deus. Tirou Deus e colocou o filho no lugar. Ou tem pessoas que valorizam mais o dinheiro, tiraram Deus e colocaram Deus no lugar. Isso é iniquidade. É um grau elevado, onde Deus perde o seu espaço, Deus não está mais no trono, e você colocou outra coisa no lugar de Deus. E isso traz consequências graves, porque o esfriamento é certo. É automático que o esfriamento aconteça quando você começa a ficar iníquo. Porque aquele que comete iniquidade, ele é iníquo. Iníquo quer dizer extremamente injusto. Uma pessoa que já está contaminada pela iniquidade, ele não enxerga mais a verdade. Às vezes ele vem para a igreja, senta no banco ali, o pregador prega, os profetas que têm o dom de profecias falam de Deus para aquela pessoa, mas aquela pessoa está disposta a errar. Ela está disposta a seguir o seu caminho de pecado. Parece que nada mais faz efeito. Todo mundo está falando, todo mundo está dizendo, e aquela pessoa já está decidida a pecar. Ela está decidida a transgredir, passar dos limites, e ela está decidida a entrar para o caminho da iniquidade, que é se resolver, tirar Deus e colocar aquele ato de pecado em ação. Isso é o que mais acontece. E partindo por esse ponto de vista, não estou afirmando, mas dá para perceber que é isso. Muitas igrejas evangélicas estão no caminho da iniquidade. Aí eu preciso deixar claro. Quando eu falo muitas igrejas evangélicas, quando eu uso essa palavra eclésia e tal, que é a assembleia, os chamados para fora, e eu não estou dizendo da igreja que vai subir. Eu estou falando de igreja como placa, como igreja, como instituição, onde o povo muitas vezes é sincero, mas que além do povo existe uma liderança corrupta, uma liderança que já não está mais no caminho de Deus, nos caminhos da verdade. Então, esse grupo, essa liderança, ele está no caminho da iniquidade, ou seja, eles não se encaixam mais e eles não fazem mais aquilo que se deveria fazer segundo a palavra de Deus em relação a Deus. E aí eles desobedeceram e não ouviram e não deram ouvido às orientações de Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, quando disse que nós não podemos servir a dois senhores. Vamos ter que amar um e desprezar o outro. Jesus falou isso. Você não pode amar o Deus verdadeiro e amar ao Deus Mamon. Então são dois deuses que Jesus coloca diante do homem, diante das instituições, diante de todos, para se decidirem a quem vocês vão servir, a quem vocês vão colocar no trono, o Deus verdadeiro ou o Deus Mamon. Jesus disse que a gente não pode servir dois senhores. Mas essa orientação, essa mensagem do próprio Cristo, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Lucas, não foi ninguém, foi o próprio Jesus que disse que a gente tem que se decidir que Senhor a gente vai colocar na nossa vida, porque caso contrário, você não escolha o Deus verdadeiro e coloque um outro Deus no lugar do Deus verdadeiro, você está cometendo o pecado de iniquidade. Você está rebaixando Deus, você está rebaixando Jesus, estão tirando ele do trono e colocando outro Deus inferior que você está considerando maior. Então,
voltando às instituições. Hoje em dia, a maioria que se dá para se perceber, você que vai agora bater o martelo se eu estou falando a verdade ou não, a maioria das igrejas evangélicas tiraram o Deus verdadeiro do trono e colocaram o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus da fortuna. Para aí então dizer que aquela obra, aquele trabalho está dando certo porque eles estão sendo abençoados. Mas eu quero afirmar para vocês, se eles estão abençoados por terem colocado o Deus Mamon no lugar, não é o Deus verdadeiro que está fazendo aquele trabalho prosperar. Se eu tenho um trabalho aqui, Igreja Primitiva Amor ao Próximo, é um trabalho simples, é um trabalho humilde, só que eu preciso fazer esse trabalho desenvolver. Eu, como servo de Deus e seguindo os mandamentos da palavra do Senhor, eu tenho que ter fé que Deus vai sustentar essa obra. Porém, se eu, com o passar do tempo, começar a querer tirar o Deus verdadeiro que está sentado no trono desse ministério aqui, quem manda aqui é Deus. Na Igreja Primitiva Amor ao Próximo, quem manda aqui é Deus. Quem está no trono é Deus. Mas se eu caminhar para a iniquidade e perceber que esse ministério não está avançando como deveria, segundo o meu pensamento humano, o que eu vou fazer? Eu tiro o Deus verdadeiro do trono e coloco o Deus Mamon. Uma vez que eu colocar o Deus Mamon no trono, eu vou começar a procurar aliados que são simpatizantes do Evangelho, mas que não são servos do Senhor, para me ajudarem. Ou seja, os políticos. Eu vou para a política, vou conversar com pessoas que não têm nada de Deus e vou conversar com eles acerca desse trabalho aqui. E vou fazer uma troca com esses políticos e vou dizer assim, olha, se vocês nos ajudarem lá naquele ministério, nós temos várias pessoas e essas pessoas, elas votam. Essas pessoas contribuem para a política. Se vocês nos ajudarem lá, eu garanto a vocês que nós vamos falar para o povo de lá da igreja, para que eles votem em vocês. E aquele político, como eles gostam de votos, eles vêm para a nossa igreja, eles vão sentar no púlpito sem nunca terem aceitado a Cristo, e com uma carteira de cigarro no bolso, mas porque aquela igreja, aquele ministério não tem mais Deus no trono, mas é o Deus Mamon, isso é normal. E aquele político vai ajudar. E esse político passa por um outro político, e outro político passa por outro político. Quando vê aquela igreja está cheia de políticos ajudando aquele ministério, e esse ministério sobe, cresce. Não é à toa que a maioria das igrejas aí, que são consideradas poderosas e dizem que é de Deus, e eu já deixo aqui bem claro que essas igrejas que dizem que é de Deus, deixaram de ser de Deus há muito tempo. Então, a prosperidade é grande. Uma certa vez eu estava tão confuso em relação ao crescimento de muitas igrejas. Poxa, como essa igreja cresceu tão rápido? Eu fui ler a história. Elas deixaram os políticos, eu não estou dizendo que política é pecado e tal, estou dizendo essas pessoas sem Deus vierem aqui para tirar Deus e colocar o Deus Mamon. Isso que é errado. E começaram a dizer que se não tivesse tal valor, se não tivesse o dinheiro daquele determinado mês, daquele determinado dia, aquela obra fecha. Então essas pessoas estão colocando a confiança no dinheiro. O dinheiro é importante para comprar coisa? É, mas quem manda é Deus. O dinheiro é só um auxílio, não que o Deus Mamon venha auxiliar nada aqui, quem não auxilia nada, mas o dinheiro que o homem criou, honestamente, você trabalhando, você conseguindo, amém, isso aí não é pecado. Mas a iniquidade, quando é feita em relação a esse dinheiro, tira essa instituição, essa igreja, como placa de igreja,
para fora do Deus verdadeiro e traz o quê? Para o Deus Mamon. E aí você vai dizer, mas como é que eu posso saber, Johnny? Como é que eu posso saber se a minha igreja, a placa da igreja onde eu estou, ela já está no caminho da iniquidade? Tiraram Deus e colocou o Deus Mamon. Você vai ver. A gente vai aqui para as duas categorias básicas do pecado, aí você vai entender do que eu estou falando. Aí você vai encaixar, você vai pensar aí. Vai pela lógica e você vai ver que realmente se a tua igreja, depois de transgredir o mandamento do Senhor, se afastar dos mandamentos do Senhor, agora está na iniquidade, tiraram Deus e colocaram outro Deus no lugar dele, isso é iniquidade. Então, o transgressor, ele ultrapassa os limites, uma vez que ele ultrapassa os limites, ele coloca outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. Isso aí é iniquidade. Aí vem o terceiro pecado, que é chamado de pecado mesmo, que é nós falamos um pecado, que é aquele que erra o alvo. E esse pecado, ele é o pecado, nem que é menos, que é pecadinho, pecadão, como eu falei para vocês, ele é menos grave do que a transgressão e a iniquidade, porque o pecado, você não sai da sua casa pensando, vou sair agora para pecar, porque se você sair pensando para pecar, você entra no caminho da iniquidade e da transgressão. O pecado, propriamente dito, que é errar o alvo, é aquele pecado que você não está pensando em fazer, mas você peca, às vezes pelo pensamento, pelo olhar, que aí automaticamente gera alguma coisa em você. Ou então, aquele tipo de pecado onde as pessoas, por falta de conhecimento, pecam, mas porque não sabem. E o que acontece? Essa questão do pecado, como um simples pecado, que é aquilo que você não está pensando, mas peca, acontece, digamos, na igreja, por falta de conhecimento. Alguém fala assim, quem veio para a escola dominical, diga amém. Aí muitas pessoas dizem amém, mas não veio para a escola dominical. Automaticamente ela pecou por ter afirmado que vem e não veio, porque a palavra amém quer dizer confirmação, com certeza, assim seja. A palavra amém é uma palavra hebraica que quer dizer verdade. Você está afirmando que você vai fazer aquilo e se você não faz, então você está pecando. Ok, então esse é um pecado que a pessoa faz e não sabe. Afirmar uma coisa e não fazer é mentiroso, mas de certa forma a pessoa pede perdão a Deus, Deus perdoa. Então, esses são os pecados propriamente ditos. Qualquer dia eu faço uma outra aula aqui falando sobre o valor da palavra amém e para você ver que a palavra amém não era só no Antigo Testamento que ela tinha um efeito. Ela também tem um efeito no Novo Testamento também e nos nossos dias. Tudo que o transgressor fazia ou o iníquo fazia no Antigo Testamento e a congregação confirmava com amém, todas as consequências caíam sobre o transgressor e sobre o iníquo. E hoje não é diferente. Se você confirmar com amém, se você aceitar uma maldição por amém, você vai sofrer as consequências. Então existem os três pecados: transgressão, iniquidade e pecado. Esses são os três pecados. Agora a gente vai para as duas categorias básicas de pecado, que isso é importante saber. Que aí você vai ver se a sua igreja, a sua instituição está dentro desse caminho de iniquidade, ou você mesmo está, ou você conhece alguém que está. Isso encontra aqui em Romanos 1,18. Romanos 1,18. Romanos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18. Esse aqui é bem interessante, porque aqui a gente fecha e a gente vê o quanto a gente precisa entender sobre isso. Romanos 1,18 diz o quê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus
sobre toda impiedade, olha essa palavra, impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Vocês viram duas palavrinhas aí? Vou ler de novo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre, olha, manifesta a ira de Deus sobre a impiedade. Olha, a impiedade. E depois, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, são duas coisas que Deus, a ira de Deus vai se manifestar. É sobre a impiedade e sobre a injustiça. Então, essas duas categorias básicas de pecado, ele está relacionado a cada ser humano que a pratica de uma forma que venha a se colocar naqueles três tipos de pecado: transgressões, iniquidade e pecado. Então, qual seria o pecado dentro da categoria básica da impiedade? O que é uma pessoa impiedosa? Uma pessoa impiedosa é uma pessoa que é ímpia. É uma pessoa que peca contra Deus. Então, pecar contra Deus é um impiedoso. Então, ímpio é aquele que não tem nada de Deus. E o que é a injustiça? A injustiça quer dizer que aquele que é que de não, justiça de justo, que é que não é justo. Ou seja, é uma ação que a pessoa fez que não é justo. Ou aquilo que a pessoa recebeu não é justo de uma outra pessoa que o classificou assim. Não trouxe realmente a realidade do que é. Então, injustiça é um pecado contra o próximo. Porque você vai fazer uma injustiça, você tem que fazer uma injustiça com o outro. Então, é um pecado contra o próximo. Enquanto que a impiedade é um pecado contra Deus, a injustiça é um pecado contra o próximo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, que a gente não deve ser impiedoso. A gente não deve se desligar de Deus. A gente deve se afastar de Deus para não entrar para não se manifestar a ira de Deus em nós. Se a ira de Deus se manifestar em nós, é porque nós o deixamos, nós o trocamos. E trocar Deus entra no pecado contra Deus, que é a impiedade. E a injustiça é o pecado contra o próximo. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo está falando sobre a impiedade, o pecado contra Deus, e a injustiça, a pecado contra o próximo, com quem ele aprendeu isso? Quem foi que ensinou o apóstolo Paulo que impiedade é pecar contra Deus e injustiça é pecar contra o próximo? Quem ensinou o apóstolo Paulo essas palavras? Com quem ele aprendeu? Claro, o apóstolo Paulo, como um seguidor de Deus, um seguidor de Jesus, de coração e alma, ele aprendeu com quem? Com Jesus. E o que é que diz aqui em Mateus 22? Olha com que ele aprendeu. Sabe com que ele aprendeu? Ele aprendeu com essa pessoa aqui. Vamos ver aqui, Mateus 22. Mateus 22, versículo... Nós podemos ler do 36 ao 40. Então ele aprendeu com essa pessoa sobre a impiedade, que é o pecado contra Deus, e aprendeu que a injustiça é o pecado contra o próximo. Por que ele aprendeu? Porque esses seriam os dois maiores pecados. Esses seriam os dois maiores pecados. Então o apóstolo Paulo não queria cometer os dois maiores pecados. É por isso que ele estava ensinando, olha, vocês não podem ser impiedosos, vocês não podem praticar injustiça. Porque se vocês forem impiedosos, vocês vão pecar contra Deus. Se vocês cometerem injustiça, vocês vão pecar contra o próximo. Porque eu aprendi com uma pessoa que não mente. E essa pessoa não tem pecado. E quem foi que ensinou o apóstolo Paulo? Quem foi? Quem foi aí, pai? Quem ensinou o apóstolo Paulo? Jesus.
Jesus que ensinou o apóstolo Paulo, porque Jesus falava dos dois grandes maiores pecados para quem cometesse ao contrário. Quando Jesus fala, quando alguém pergunta para Jesus quais são os dois maiores mandamentos, Jesus fala quais são os dois maiores mandamentos. Mas se não praticar os dois maiores mandamentos, comete os dois maiores pecados. Então o que é que foi aqui? 22, 40, 36 ao 40, que está aqui relacionado, deixa eu ver aqui. Aí perguntaram para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, quando alguém pergunta para Jesus quais os dois grandes mandamentos, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, fugir da impiedade, e amar o próximo como a ti mesmo, fugir da injustiça. Se você não amar o próximo, se você não tratar bem o próximo, você está cometendo o pecado de injustiça, segundo o que o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 1, versículo 18. E se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você comete o pecado de impiedade. Então o apóstolo Paulo aprende com Jesus, nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, para não cometermos o pecado de impiedade e injustiça, e nós não aprendemos isso. Porque quando uma igreja se estabelece como império e tem toda a fortuna do mundo, e é rica, onde os pastores têm carro do ano, mansões, e os irmãozinhos, os fiéis, o povo está sofrendo, ali está sendo cometido um pecado de injustiça. Porque o pastor tem tudo, ele tem a melhor comida, ele tem a melhor roupa, ele tem o melhor carro, ele tem a melhor casa, seus filhos estão estudando na melhor escola, mas as suas ovelhas, os irmãozinhos lá sentados no banco abaixo, não tem a melhor roupa, não tem a melhor comida, não tem a melhor escola para os seus filhos, tem a pior casa, muitos deles pagam aluguel e não tem exatamente quase todos eles o que comer. Então isso é chamado de injustiça, mas só que eles fazem vista grossa. Então, se eu, como pastor de uma igreja, eu estou tendo as melhores condições para mim e para minha família, mas as pessoas que fazem parte do ministério onde eu estou estão passando necessidade e fome, eu estou cometendo os dois maiores pecados. Primeiro, que eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas, mas eu coloquei o Deus Mamon no lugar, como eu falei para você, iniquidade e transgressão. E também, se eu não estou olhando para o próximo, mas só estou olhando só para mim, só para aquilo que me convém, eu estou cometendo o pecado de impiedade. E eu não estou amando o próximo como a mim mesmo, eu só estou pensando em mim. Então, esses pecados são claros, mas as pessoas com uma cegueira maligna no mundo olham essas pessoas como abençoadas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Professor Johnny Lima, jamais quero ser abençoado com a melhor casa, com o melhor carro, com a melhor comida, com todas as condições positivas possíveis, com seu suor. Eu não quero que meus filhos comam um pão do seu suor. Eu quero que meus filhos comem um pão do meu suor, do meu trabalho, da minha dedicação, do meu esforço, e não do seu sofrimento, e não da sua miséria. Porque
eu estaria cometendo os dois grandes maiores pecados. Eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Se eu estou tão encegueirado, se eu estou tão cego para ter dinheiro, se eu estou tão cego para ter uma boa casa, uma mansão, um carro do ano, se eu estou tão cego para isso, de hipótese alguma não é Deus que está no trono. Então eu estou cometendo o pecado de transgressão, eu ultrapassei os limites. Depois que eu ultrapasso o limite, que vem o pecado de iniquidade, eu tirei Deus e coloquei o Deus Mamon na minha vida. Essas igrejas que é império, que são poderosas e ricas e têm fortunas, elas deixaram de ser de Deus há muito tempo, porque trocaram o Deus verdadeiro por Deus Mamon. E Jesus deixou bem claro, você vai ter que amar um e desprezar o outro. Desprezaram o Deus verdadeiro e colocaram o Deus do dinheiro no lugar. E é isso que está acontecendo. Então, para concluir essa aula, os dois grandes maiores pecados do mundo, memorize isso, os dois grandes pecados do mundo, não existe pecado menor do que esse, esses são os dois maiores pecados do mundo, porque foi Jesus que ensinou, é não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo com a si mesmo. Esses são os dois maiores pecados do mundo. Você quer cometer os dois maiores pecados do mundo? Faça isso. Agora você quer cumprir os dois maiores mandamentos do mundo? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Aí você está também fazendo se cumprir os dois maiores mandamentos do mundo. Mas jamais deixe, como o apóstolo Paulo falou aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18, jamais deixe a impiedade entrar na sua vida, que é o pecado contra Deus, e nem deixe a injustiça entrar na sua vida, que é o pecado contra o próximo. E eu finalizo dizendo aqui, na sua igreja, você percebe que está tendo injustiça? Que está tendo impiedade, como o apóstolo Paulo falou? Você está percebendo na sua igreja que está tendo impiedade, em que as pessoas estão valorizando mais o dinheiro, e todo dia lá naquele culto que você vai para ouvir uma palavra, você só vê falar em dinheiro da cantina, dinheiro para jovem, dinheiro para círculo de oração, dinheiro para aquilo e para outra coisa, e você vê que ninguém ajuda ninguém. Você está percebendo que a sua igreja tem pessoas passando necessidade e aquele dia está tendo uma vida de regalia, de abundância, e as pessoas estão sofrendo nessa igreja? Você está percebendo que lá na igreja, que se não der, eles começam a ameaçar que aquele ponto vai fechar, que aquilo vai acabar, e que botando ao funcionamento e colocando na mão do Deus Mamon, que ele que tem o poder de manter um trabalho aberto ou fechado. Eu digo uma coisa para vocês, o diabo não tem vez na obra de Deus. Não significa necessariamente que uma igreja se fecha quando um local de culto se fecha. Tire isso da sua cabeça. Se um local de culto, por falta de condições, não estiver mais aberta ali, não significa que a igreja de Deus fechou. Aquele povo, que é a igreja, irá para um outro lugar servir ao Senhor. Aí eu faço uma pergunta para você, que está nesse conceito, esse trabalho não pode fechar, que é a obra de Deus que está fechando, é a igreja de Deus que está fechando. Isso é mentira. Pergunto para você, cadê a igreja de Jerusalém? Cadê a igreja de Filadélfia como local? Existia lá em Jerusalém um local onde os irmãos se reuniam na igreja de Jerusalém. Cadê? Não existe mais esse local. Cadê a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor? Cadê como local? Não existe. Como local não existe. As pessoas que fizeram parte da igreja de Filadélfia se espalharam pelo mundo. Os irmãos que eram da igreja de Jerusalém se espalharam pelo mundo. Então não se iluda com o local. Se aquele local fecha, abre outro lugar, ou a pessoa serve em outro lugar, ou serve na sua casa. Mas a igreja de Deus nunca fecha. O que fecha é o nome. O que fecha é a placa.
Isso é que fecha. Então, nosso coração está ligado a Deus. E eu concluo dizendo, não vamos deixar, vamos nos orientar através da palavra e não vamos praticar nem o pecado de iniquidade, nem o pecado de transgressão e nem o pecado propriamente dito, que é errar o alvo. Porque todos esses, uma vez praticado, Deus perdoa. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Aí a pessoa fala, irmão, existe o pecado imperdoável. Imperdoável do ponto de vista do ser humano. Mas diante de Jesus e do sacrifício de Cristo, todo pecado é perdoável. Não existe nenhum pecado acima do sacrifício de Cristo. Todo pecado está abaixo do sacrifício de Cristo. O que existe na realidade é o pecado imperdoável no sentido de escolha humana. É aquela pessoa que peca contra Deus, não pede perdão e vai pecando, vai pecando, vai pecando e morre em pecado. Esse é o pecado imperdoável, porque depois da morte segue seu juízo. Só Deus vai decidir o que vai acontecer com aquela pessoa. Mas enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, não acredite em crente que não conhece a palavra de Deus e que você cometeu um pecado imperdoável. Não, não existe nenhum pecado acima do sacrifício de Cristo. Todo pecado é perdoável. Você só precisa se arrepender, abrir seu coração e Deus te perdoa. Agora, se você continuar pecando e você não pedir perdão e você morrer em pecado, aí é você com Deus e aí depois da morte segue seu juízo. Eu espero que você tenha entendido sobre os 3 pecados nessa aula e no desenrolar das outras aulas a gente vai tratando de outros temas e fique com Deus. E finalizamos essa aula por aqui e eu passo aqui para finalizar o presidente aqui da igreja, Primitivo Amor Próximo, Raimundo Damião. Muito bem. Porque assim não cai agora não. Muito bem, chegamos ao final. Realizamos mais uma aula hoje, mais um estudo da palavra de Deus, né? Que Deus possa abençoar a tua vida maravilhosamente. Hoje nós quero convidar você hoje ao culto, na nossa igreja, Primitivo Amor Próximo, fica numa rua, Porto Vitória, em 3B, né? Logo em frente a uma rua chapada, entre Porto Vitória e Quero do Oeste. Não é difícil, o endereço é fácil mesmo você encontrar. Né? Deus possa abençoar a sua vida. Hoje nós temos um culto de família, às 19 horas vai iniciar nosso culto, né? E você seja bem-vindo para estar conosco, para cooperar conosco nesta noite. E Deus possa dar uma bênção especial na tua vida, né? Você há de levar nesta noite, nesse culto, a bênção de Deus e a vitória de Deus na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar, agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que Deus nos dá, nos concede, para a glória do nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, mais uma vez, meu Deus, mais uma oportunidade nos dá, nos concede nesta noite, nesta manhã, meu Pai. Já está aqui, meu, falando acerca do Teu amor, da Tua palavra celestial. Hoje foi o estudo, meu Pai, sobre o pecado, meu Pai celestial, a iniquidade, as transgressões, meu Pai, e o pecado, Pai celestial. São 3, meu Deus, meu Pai, meu cérebro na vida do cristão, Senhor, para que ele possa tomar cuidado, Senhor, para que ele possa vigiar, para que ele possa andar, Senhor, meu Deus, servindo ao Senhor, amando ao Senhor Jesus Cristo, para não acontecer três erros na vida do cristão, quando aprendemos nesta manhã sobre essas 3 coisas sérias e prejudicam a vida do cristão. Deus eterno, abençoe os cultos desta noite, Deus da glória, abençoe aqueles que, meu Pai, são convidados para estar aqui conosco, Deus, para compartilhar, para nós
Meu Deus, seja bem-vindo para cada pessoa e tu possa abençoar grandemente. Aqui estou enfermo, Senhor, nesta manhã, Senhor, coloque tuas mãos sobre essa pessoa e essa pessoa seja curada, estabeleça, Senhor, receba um milagre na sua vida. Nós rogamos e pedimos esta bênção de Jesus, que vive e reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã.